Agora, eu quero conversar com vocês, porque assim, tem muita gente que entrou em contato conosco quando a gente trouxe aqui, que a gente veio falando de transplante, né? E aí a gente ficou naquela dúvida, né? Do que é, na verdade, você fazer uma aplicação, né, de mechas no seu cabelo e o que é verdadeiramente você fazer o contrário. Aí as pessoas ficaram muito nas dúvidas e aí a gente resolveu trazer uma especialista, uma médica cirurgiã plástica, especialista, né, nesse mundo capilar, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre o assunto. E ela vai explicar como funciona e quais são as diferenças para que as pessoas possam entender melhor. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora, que ela já se encontra aqui no estúdio. E ela vai explicar um pouquinho também as diferenças, né? Inclusive, Lorena, pode trazer água para a nossa doutora? Fique à vontade, maravilha. Obrigada, Lorena. Obrigada. Para a gente já falar sobre esse assunto, porque é um assunto que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas em todos os aspectos, né? Sim. Muitas pessoas têm dúvidas e a gente, por mais que a gente diga que o mundo da tecnologia está aí, que as pessoas têm informações que são enviadas até elas, mas a nossa preocupação do Bom Dia qual é? Informar quem está em casa com especialistas verdadeiros aqui ao vivo no programa e passando estas informações. Porque a gente sabe que quando as pessoas vão buscar estas informações, às vezes elas acabam tendo mais dúvidas ainda. E é por isso que a gente trouxe você, que é uma grande profissional, uma grande especialista, para falar e tirar um pouco da dúvida de quem está em casa. Então, quem está em casa agora quer entender um pouco melhor esse mundo. Bom dia, Vanusa. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando desse tema que eu gosto bastante, que é o transplante capilar. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, inclusive, é transplante, é implante que você citou ali no começo. Sim. É importante o termo certo pela etiologia é transplante, que é a transferência, né, de um órgão vivo da pessoa para um outro local. No caso, o implante seria quando a gente se refere a algo artificial, implante de mama, implante de marca-passo, implante de... Implantar algo artificial ali. Isso. No caso, para cabelo, seria as próteses capilares. Sim. Então, mas assim, é muito difundido, as pessoas chamam implante, ficou como implante, mas pela etiologia o termo certo seria transplante. A gente tem algumas imagens aqui e a gente queria explicar para quem está em casa como é que é esse processo, na verdade, de onde o cabelo é retirado, na verdade, o que é, porque muitas pessoas têm dúvidas. Sim, o transplante é uma transferência. Sim. Então, quando a gente transfere a unidade folicular, isso a gente chama de transplante capilar. Então, a gente tira de uma área que tem mais, no caso do cabelo, o mais comum é tirar da região posterior e lateral, que é a região que a gente chama occipital, né? É uma área que é permanente, ela não é sensível ao hormônio que causa a calvície. Então, por mais calvo que o paciente seja, ele tem aquela área lá que é preservada e a gente retira dessa área. Alguns pacientes já retiraram ou tem essa área mais rarefeita, aí a gente vai para outros locais de retirada que são bem menos comuns, que é a região de tórax, costas e a própria barba. Então, o transplante, a maioria deles é feito para tratamento da calvície, que é a alopecia androgenética, né? Aquela rarefação, aumento da testa, a coroa que está mais aberta. Esses pacientes têm essa queixa nessas áreas e a gente transfere de uma área que tem mais para essa área que está com a queixa e com a calvície que a gente quer tratar. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Nós estamos falando de transferência. E quando é aquela pessoa que praticamente não tem esses pelos, né? Como é que ela vai fazer esse processo? Aí, nesse caso, existem casos que podem, outros que não podem? A gente precisa avaliar a área doadora e a área que a gente precisa cobrir. Pronto. Então, tem que ter uma congruência entre elas, né? Porque o transplante é uma redistribuição. A gente não cria cabelo, a gente pega de um lugar e põe para outro que tá precisando, que está calvo, que está rarefeito. Então, a gente não multiplica, como eu digo, né? A gente transfere. Então, pacientes que não têm área doadora suficiente, o cabelo é muito fininho, já tirou algumas vezes para fazer outros transplantes, a gente tem possibilidade de tirar do tórax, das costas e da barba. Mas o que eu explico não é o ideal, né? É um pelo, não é um cabelo. Então, ele vai ter a textura daquele pelo original de onde foi tirado. Se é mais fino, vai continuar fino. Isso. Né? E no caso do transplante, no caso da barba é um pelo grosso, é um
Então ele vai grosso para cima. Certo. O que eu prefiro, né? Eu sempre faço, isso é um caso de exceção. A gente sempre prefere da área doadora, da região do cabelo mesmo, e transferir de uma forma mais natural e cobrir de forma que o paciente fique mais satisfeito com o resultado. Doutora, é fio a fio? Como é feito? Hoje em dia, a gente, com o aprimoramento das técnicas, dos materiais, a gente tem feito a técnica que chama FUE, né? Extração é uma sigla que quer dizer extração de unidade folicular. Então, a gente chama fio a fio, mas na verdade é unidade por unidade, unidade folicular. Por quê? Porque algumas unidades têm 2 fios, 3 fios e a gente transfere aquela unidade inteira. O ideal é que o paciente tenha unidades de bastante fios. Então, nesses pacientes que tem, a gente consegue uma densidade bem maior no transplante. É claro que existe uma forma da gente fazer mais natural, que é colocar as unidades mais fininhas na frente, as unidades mais densidade atrás. Isso tudo torna o transplante mais natural, mas de uma certa maneira, quanto mais fios o paciente tem por unidade, mais denso a gente consegue entregar aquele resultado de transplante. Doutora, pode acontecer, por exemplo, de dar certo ou não dar certo aquele transplante? Na verdade, o transplante, é o que eu sempre digo, o transplante bem-sucedido, ele começa pela segurança do paciente, né? Sim. Hoje em dia as pessoas falam, não é uma cirurgia, é um procedimento. Não, é uma cirurgia, tem riscos, o paciente ele vai ficar 8 horas ali anestesiado para a gente fazer aquela cirurgia. Então, o primeiro passo para dar certo é a segurança. Eu sempre falo que na minha equipe eu não abro mão da anestesista, então a gente fica... Não é uma anestesia geral, é uma sedação com anestesia local. Então, o paciente fica monitorizado, sedado aquele tempo, não se incomoda com aquele período longo passar e a gente consegue trabalhar tranquilamente. Um outro passo para a cirurgia dar certo é o cabelo pegar e ficar natural. Então, a gente precisa fazer uma programação para aquele paciente. Qual o tamanho da área que a gente precisa cobrir? Como é a área doadora dele? Né? Ele tem uma calvície, ele tem uma outra doença que não é uma calvície e é uma doença autoimune, a gente precisa saber isso. Tudo vai ser avaliado, né? Isso, Tudo vai antes da cirurgia. Isso. Doutora, relacionado ao antes, o durante e o depois, e quem não pode, quem pode? Antes, durante e depois é o seguinte, o paciente, eu falo que transplante é um exercício de paciência. Sim. Então a gente faz a cirurgia, coloca os vários folículozinhos lá, aquilo ali vai crescer um pouquinho e vai passar por um processo de queda. Então todo o fio que a gente transplantou, ele vai cair. O que eu sempre falo, independente do cabelo do paciente, independente se o cirurgião é bom ou ruim, então o fio vai cair e ele vai entrar no ciclo capilar que vai voltar a crescer daqui 3 meses. Então ele leva esse tempo, né, de queda e vai nascer daqui 3 meses, mas ele não nasce todo de uma vez. Então ele vai nascendo aos poucos, a gente vai acompanhando, faz um tratamento clínico nesse período para ele nascer mais forte, para ele nascer... tudo que a gente colocou, né? Então, mais de 90% do que a gente coloca pega. Quase 100%, na verdade. Maravilha. Doutora, você já percebeu? Isso leva 1 ano, né, para chegar no resultado final. Então, todo esse processo do transplante não é como colocar uma prótese que você já sai, já tem mais ou menos ideia de como vai ficar. No transplante você tem ideia do desenho, de como foi colocado, a quantidade, mas o resultado final é lá para 1 ano. Doutora, eu acho interessante o que você está falando e é muito importante você que está em casa assistindo o programa perceber e entender. Presta atenção no que a gente está falando aqui para você que está assistindo aí o programa. Você tem que observar que quando a gente traz um especialista para cá, ele te passa as informações necessárias que você precisa entender e saber. Porque tem muita gente que vai lá, pesquisa, faz uma pesquisa meio que, desculpa dizer a palavra certa, meia boca, e aí sai espalhando coisas que não sabe. Então, por que é importante o que a doutora está falando aqui? Não é da noite para o dia, e presta atenção, dependendo de como você for fazer... E quem vê vai dizer, não deu certo. Mas é porque você não sabe como acontece. Você não está a par realmente de como é esse procedimento. Por isso que a gente traz uma especialista para cá e ela com sua especialidade, seu profissionalismo, sua credibilidade, informa o que realmente acontece com o procedimento. Isso tem que ser falado, né, doutora? Sim, hoje em dia está muito difundido os transplantes, né? O pessoal está minimizando muito, qualquer pessoa está fazendo por aí. Então, assim, eu gosto muito quando sou convidada para falar, eu tenho o maior prazer de vir, porque a gente fala o que a gente
estuda para aquilo, né? O que a gente não é um curso de fim de semana, é uma vivência, é uma residência, é uma especialização que a gente faz para atuar nessa área. Então, é muito importante esclarecer de uma forma correta, porque muita gente por aí, às vezes não dá certo. Por que não deu certo? Mas você pesquisou antes, você viu alguma pessoa que essa pessoa operou? Cada pessoa tem sua história, é um caso diferenciado. A gente está vendo aqui uma barba, né? No caso, e a doutora estava me falando que até a questão da própria sobrancelha, né? Isso, o transplante ele não serve só para calvície, né, para rarefação, para aquela queda de cabelo, principalmente masculina. Ele também vem para corrigir alguma falha que o paciente nasceu. Alguns pacientes nascem com falha no cabelo, sim, outros perdem a sobrancelha por algum motivo, outros já têm a barba mais rala e têm vontade de ter aquela barba mais cheia. Para tudo isso a gente faz transplante capilar. Doutora, vamos falar de permanência. A gente sabe que é um transplante. Ele precisa de manutenção, ele precisa de todo um cuidado. Como é feito esse processo? É o seguinte, a calvície, a principal doença que leva as pessoas a fazerem o transplante, ela é uma doença progressiva e crônica e que não tem cura. Sim. Então, o transplante a gente faz para corrigir uma falha que aquela calvície deixou. Mas muitos pacientes ainda estão programados para continuar caindo o cabelo. Então, a gente precisa barrar aquele processo com um tratamento clínico e o transplante ele tem um melhor resultado. O fio que a gente transplanta, ele vem de uma área que é permanente. Então, o próprio fio do transplante, ele não vai mais cair. Mas não quer dizer que o paciente... alguns pacientes falam, eu fiz, ficou ótimo, mas perdeu o efeito. O que é esse perder o efeito? É o cabelo dele, que não o transplantado, continua caindo e ele ficou satisfeito com o transplante, mas agora ele não está mais. Por quê? Porque ele continuou o processo de calvície e não barrou esse processo. Então, é um resultado permanente, o do transplante em si, mas a gente tem que explicar que o paciente tem uma doença crônica, que não tem cura e que ele precisa tratar e controlar para a gente ter o melhor resultado. Tem que continuar procurando profissional, especialista, assim como tudo na vida da gente, né, doutora? Isso. Essa é a verdade, né? E assim, quais são os cuidados para quem fez? Para quem fez, existe o tratamento pós-transplante, né? Os pacientes às vezes ficam assustados, será que o cabelo vai sair? Como é que eu vou cuidar? Então, assim, a gente orienta tudo no pré-operatório, as primeiras lavagens a gente faz na clínica, ensina ele como lavar. A partir do terceiro dia ele já consegue lavar em casa de uma forma segura, de uma forma que ele não vai estragar o cabelo e nem vai cair o cabelo. Então, os primeiros cuidados são repouso, né? Aquela área que transplantada, ela precisa ficar calma, precisa tomar os antibióticos para evitar a infecção e precisa dos cuidados para que ele aconteça a pega do cabelo, que a gente chama. Geralmente, os primeiros 7 a 10 dias são os principais para aquele cabelo pegar, que a gente diz. Mas, a partir daí, tem todos os cuidados. Depois, a gente passa um óleo para cair a casquinha. Depois, a gente começa o tratamento clínico para aquele cabelo nascer forte. Então, todo esse acompanhamento é muito importante. A gente faz até 1 ano, na maioria das vezes. Muito bom. E é importante, assim, saber. Por exemplo, quem tem diabetes, vai poder fazer? Quem tem diabetes, sim. Na verdade, o paciente precisa estar controlado de todas as comorbidades. É um procedimento cirúrgico e é um procedimento estético, na verdade. Então, hoje em dia, diabetes, muita gente tem, mas se tiver controlada, assim como hipertensão, alguns pacientes já tiveram episódios de arritmia, a gente avalia com o cardiologista, então ele estando numa condição clínica estável, bem controlada de suas comorbidades, a gente consegue sim fazer o procedimento com segurança. Doutora, para a gente finalizar, eu tenho outra curiosidade relacionada às químicas, né? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter logo depois desse transplante, né? Dessa nova oportunidade que ele tem com as suas madejas? As químicas, elas são um processo de agressão à haste do cabelo, né? Então, o fio transplantado, ele é um fio que ainda está em processo de recuperação. Ele cresce, às vezes ele cresce um pouquinho mais grosso do que o fio do próprio paciente. Então, assim, eu peço sempre para os pacientes que fazem química esperar esse processo total de crescimento, de pega, de regeneração do cabelo, que geralmente dura 1 ano, depois a gente libera para ele vida normal aí com esses fios. Doutora, faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa assistindo a gente? Não, é só se vocês, quem tem interesse, né, eu sempre falo, vale muito a pena fazer o transplante, é uma recuperação de autoestima, é uma recuperação de liberdade. Os pacientes geralmente que
que têm o problema, que queixam, eles são um pouco mais restritos, levam vida restrita, e eu falo que não vale a pena por isso, né? É um procedimento, claro, qualidade de vida, né? Cercado de todos os cuidados, bem seguro, e que a gente consegue ótimos resultados e ótima realização dos pacientes que fazem. Que Muito procuram. bom. Nesses 2 anos do nosso Bom Dia, a gente sempre trazendo grandes profissionais especialistas, esclarecendo as dúvidas do nosso telespectador, e para a gente é uma honra uma cirurgiã maravilhosa, uma cirurgiã plástica, especialista em transplante capilar, tão jovem, poder valorizar ainda mais o nosso estado do Piauí dessa forma. Pra gente é só um orgulho e parabéns. Obrigada, tá? Obrigada, Vanusa. Estamos sempre às ordens. Continue aí, aqui com a gente. coisa. Que bom, né, gente? Agora sim.